Boa noite, meus irmãos. Paz seja com todos. Amém? Vamos meditar nessa noite no livro de João, capítulo de número 2, a partir do versículo 1. João 2, a partir do versículo 1, vamos ler até o 11, diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: não tem mais vinho. Mas Jesus lhes disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles a encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre de sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre de sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que havia tirado água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o vinho bom, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardas o vinho bom até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Eu sei que já foi orado, agora eu quero orar pela vida dos irmãos. Pai, a tua palavra foi lida, nós a ti rendemos graça porque o Senhor é bom. E assim como o Senhor ministrou meu coração, Pai, que eu seja um canal de bênçãos para ministrar a vida dos irmãos, porque eu sei que o Senhor não os trouxe aqui à toa, Pai. Eu sei que o Senhor falará aos nossos corações essa noite, Pai. E que não seja aquilo que a gente quer ouvir, mas aquilo que o Senhor quer falar, Pai. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, durante esse mês de maio, nós abordaremos alguns milagres que acontecem aqui no Evangelho de João. Então, tanto às quartas-feiras quanto aos domingos, nós iremos abordar esses milagres. E por que nós vamos abordar os milagres que acontecem em João? Há 2 motivos para isso. O primeiro motivo é porque há milagre que só é descrito no Evangelho de João. Então, Mateus, Marcos e Lucas escrevem, eles são evangelhos bem parecidos, mas, porém, há milagres, há episódios que só acontecem no Evangelho de João. E o segundo motivo para isso é que, por mais que haja alguns milagres que é descrito nos 4 evangelhos, inclusive no João, o que nos chama a atenção é que João, ele traz um propósito diferente a cada milagre. Ele traz um propósito diferente no ministério de Jesus. Eu vou dar uma rápida pincelada, porque um dia eu quero ainda falar isso com mais profundidade, mas cada evangelho traz Jesus de uma forma diferente. Mateus, ele traz Jesus como Messias aguardado, como o rei dos judeus, aquele que foi profetizado 700 anos antes por Isaías. Já Marcos, ele traz Jesus como alguém simples, como um servo, aquele que veio cumprir a vontade do Pai. Já o evangelista Lucas, ele traz Jesus como filho do homem, aquele que, sendo Deus, também se fez homem, que era 100% homem, 100% Deus. Mas quando nós chegamos aqui no Evangelho de João, João ele quis ir mais além. Além de mostrar que Jesus é o Messias, que Jesus ele é servo, que ele é filho do homem, também João mostra que ele é filho de Deus. Então João ele quis ir mais além. Tanto que a gente vê isso, Deus abençoe, no início do capítulo 1, no início do Evangelho de João, que ele já começa o primeiro versículo dizendo: no início era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Enquanto os outros evangelhos começam com a cronologia, começa ali falando sobre a árvore genealógica de Jesus, são tantas gerações até chegar a Jesus. Outros, como Marcos, já inicia dizendo que Jesus já nasceu, depois já inicia seu ministério. Já em Lucas, ele mostra toda a história de como foi o nascimento de Jesus. Até ali também a história de sua prima Isabel, a prima de Maria, o nascimento de João Batista. Mas quando nós chegamos em João, é descrito que ele já é Deus, antes mesmo da fundação do mundo. Ele estava no princípio e ele mesmo criou o mundo assim como Deus. Então, meus irmãos, João ele quis ir além para relatar a vida de Jesus e o seu ministério. Quando nós continuamos a ler o capítulo 1, nos é mostrado que ele ainda continua a falar: olha, Jesus ele veio para os seus, mas os seus não creram nele. Depois é mostrado que João Batista, ao ver Jesus, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus, e a profecia de Isaías começa a se cumprir. No dia seguinte, Jesus passa ali novamente
E João faz outra declaração, que esse é o Cordeiro de Deus. Esse é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, então se estava cumprindo ali em Jesus. Então Jesus, depois de batizar, ele começa a ir atrás dos seus discípulos, começa a chamar seus discípulos. Então ele chama ali André, que seguia João Batista, depois André chama seu irmão Pedro, depois a gente vê Felipe e Natanael seguindo a Jesus, e nós entramos no capítulo 2, que vai dizer no dia seguinte, ou no terceiro dia, depois de tudo isso aconteceu. Então nós entramos aqui no capítulo 3, e vai nos dizer que havia um casamento, e que Maria, a mãe de Jesus, estava ali. A gente não sabe qual era o papel dela naquele casamento, se ela era apenas uma convidada, ou ela fazia parte ali das preparações da festa, mas nós sabemos que ela se encontrava ali. E Jesus e os seus discípulos foram chamados. Hoje em dia, quando a pessoa vai fazer um casamento, você tem que, às vezes por conta do orçamento, porque hoje está tudo muito caro, às vezes a pessoa quer chamar muita gente, mas às vezes, como o orçamento é caro, então esses convidados vai diminuindo e aquilo que a pessoa queria chamar 200 pessoas, cai para 150, cai para 100. Então não dá para fazer um casamento tão grande como a pessoa às vezes queria. Mas naquela época, meus irmãos, não era bem assim. Naquela época, além de chamar seus parentes, seus amigos, seus próximos, toda a aldeia também, teoricamente, era convidada para aquele casamento, porque um casamento, a gente sabe que é o maior marco que o homem e a mulher podem viver aqui na terra. Jesus, ele institui, lá em Gênesis 2:24, logo depois da criação, ele fala, o homem deixará o seu pai e sua mãe, se unirá à mulher, e eles se tornarão uma só carne. E nada melhor do que Jesus iniciar o seu ministério justamente na maior bênção que Deus deu para o homem e para a mulher, que é o quê? Que é o casamento. E nessa época, meus irmãos, como eu disse, o casamento era repleto de gente, toda a aldeia fazia parte dessa grande bênção que os noivos estavam vivendo. Então, a gente vai ver que Jesus e seus discípulos foram convidados para esse casamento. E aqui eu já inicio a minha pregação. A Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, no versículo 3, assim: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse, eles não têm mais vinho. E a primeira coisa que eu quero trazer para a nossa reflexão é em quem você tem buscado ajuda. Porque parece óbvio, mas a gente erra fazendo isso. Que buscar ajuda em pessoas erradas não resolvem a nossa situação. Quantas das vezes nós não cometemos esse erro de eu preciso de uma ajuda, e você vai buscar ajuda, mas você acaba buscando ajuda em uma pessoa errada. Quando eu estava falando aqui há uns meses atrás sobre quando Jesus ele acalma a tempestade, se eu não me engano eu falei isso, que quando nós buscamos ajuda em pessoas erradas, essa pessoa começa a falar seu problema para outra pessoa, que fala para outra, e assim seu problema vai virando uma bola de neve na boca de outras pessoas, e quando você vai ver, muitas pessoas já sabem de seu problema. Mas às vezes, na sua simplicidade, você só quis dizer a uma pessoa, e talvez essa pessoa, por impulsão, ela começa a falar para outra, e assim acontece. Mas aquilo que eu quero trazer para a nossa reflexão essa noite é em quem nós temos buscado ajuda. Em Lucas 1, meus irmãos, capítulo 1, a partir do versículo 28, o relato do nascimento de Jesus vai dizer assim, a partir do versículo 28, e então, entrando o anjo aonde ela estava, disse, alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhes disse, Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Eis que conceberá e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Deus Altíssimo. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e seu reinado não terá fim. E aí você me pergunta, o que isso tem a ver com a palavra? Meus irmãos, a gente não sabe qual era o papel de Maria aqui nesse casamento. Mas quando acabou o vinho, ela foi buscar ajuda a Jesus. E talvez eu fiquei pensando nisso, que quando antes de Jesus nascer, antes dela ficar grávida, o anjo vem e lhe aparece e fala, olha, você terá um filho, que o Espírito Santo te abençoará, e você terá um filho, ele será chamado Emanuel, Deus conosco, se chamará Jesus, ele reinará e seu reino não terá fim, ele terá o reino de Davi e tudo mais. Então foi dada uma promessa a ela. Mas algo que eu acho interessante aqui, durante anos, nada aconteceu ali na vida de Jesus, nada aconteceu ali de maravilhoso. Então eu fico pensando que Maria estava esperando esse tempo todo que Jesus seria um grande rei, que Jesus viria e traria seu trono, resgataria o trono de Davi, seu reino
seria eterno e não teria fim. Então passaram todos esses anos, meus irmãos, eu fico pensando, e Maria esperando, meu Deus do céu, quando é que será que isso vai se cumprir? Talvez seja por isso que ela pediu a ajuda de Jesus. Jesus, acabou o vinho, o que você vai fazer agora? E é por isso que ele diz, olha mulher, o que eu tenho contigo? Não é chegada a minha hora. A Bíblia não nos relata se isso já aconteceu antes, né? Talvez Jesus, quando tinha seus 20, 25 anos, aconteceu alguma situação e Maria vai lá e chama ele e fala assim, e aí Jesus, você não vai resolver nada? A gente não sabe, a Bíblia não relata, mas nós pensamos isso, algumas pessoas pensam um pouco diferente, mas uma coisa eu sei, meus irmãos, que independente de qual seja a sua motivação, busque ajuda em Jesus, independente do que você esteja querendo, se você tem um problema, busque ajuda em Jesus, não importa qual é o seu propósito, não importa qual é a sua indignação, mas se há um problema, você tem que buscar ajuda em Jesus. Independente de qual era a motivação de Maria, ela sabia que Jesus poderia resolver a situação e ela foi até ele. O verso 5 vai nos dizer, então ela falou aos serventes, fazei tudo o quanto ele vos disser. E aqui eu aprendo uma coisa, meus irmãos, você tem feito o que Jesus ordena? Porque no versículo antes, vai pedir ajuda a Jesus. Ó Jesus, o vinho acabou. E ele vai falar, mulher, o que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E depois Jesus vai lá e resolve essa situação. Mas o que me chama a atenção, meus irmãos, é que quando ela pede ajuda de Jesus, ela entendeu essa autoridade e falou para os serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. Mas trazendo isso para nós, e essa pergunta, será que nós temos obedecido a Jesus? Porque muitas das vezes nós buscamos ajuda a Jesus, nós não buscamos ajuda em pessoas erradas, não, nós entendemos e buscamos ajuda em Jesus. Mas quando Jesus nos dá uma ordem, será que nós obedecemos a essa ordem? Será que quando nós buscamos ajuda na pessoa certa, que é Jesus, e Ele nos dá uma ordem, você vai fazer isso, você vai por aqui, será que nós queremos obedecer a essa ordem? Porque se nós estamos buscando ajuda na pessoa certa, nós temos que obedecer aquilo que Ele ordenou. Mas muitas das vezes, pessoas que cumprem essa primeira parte, de buscar ajuda nele, na pessoa certa, muitas das vezes não cumprem essa segunda parte, que é de obedecer a Ele. Porque muitas das vezes, meus irmãos, a ordem de Jesus, a ordem de Deus, muitas das vezes nós não gostamos de sua ordem. Muitas das vezes nós não queremos obedecer a sua ordem. Então nós buscamos ajuda a Ele e Jesus nos dá uma ordem, a gente não quer obedecer. Mas, meus irmãos, nós temos que ser diferentes, nós temos que obedecer. Se nós sabemos que Jesus pode resolver a nossa situação, nós temos que obedecer sabendo que dará tudo certo no final. Porque, meus irmãos, se você vai buscar ajuda a Jesus, certifique-se que você irá obedecê-lo. Então, muitas das vezes, meus irmãos, a pessoa, ela quer buscar ajuda, mas muitas das vezes ela não quer obedecer àquela pessoa a quem ela buscou ajuda. Então, talvez o terapeuta, o psicólogo fala, começa a fazer dessa forma, começa a falar dessa forma, agir dessa forma. Você buscou ajuda na pessoa certa, mas você não quer obedecer. Você fala, não, isso daí é demais para mim. É como uma pessoa também, meus irmãos, que quer fazer uma reeducação alimentar. Ela quer mudar a sua alimentação, vai buscar ajuda de uma nutricionista, e a nutricionista fala, vamos cortar um pouco disso, porque você está comendo demais, vamos começar a alimentar isso, comer coisas mais saudáveis, mas a pessoa não quer, fala assim, não, isso aí é demais para mim, e nunca mais volta na nutricionista, nunca mais volta a fazer esses exames, e fala assim, não, isso é demais para mim. Então a pessoa muitas das vezes busca ajuda, mas não quer obedecer. Mas Deus nos trouxe essa noite para nos falar, o Espírito Santo quer ministrar nossos corações. Se você quer pedir ajuda para Deus, certifique-se que você vai obedecê-lo. Talvez a ordem de Deus não é a que a gente gostaria de ouvir, mas é a que a gente tem que obedecer, porque Ele sabe de todas as coisas. O caminho dele é maior que o nosso, os planos dele são maiores que os nossos. Então, meus irmãos, nós estamos lidando com alguém que sabe o que está passando para nós. Ele sabe a ordem que Ele está passando para nós, e nós temos que obedecer a essa ordem. A ordem do Senhor, ela não foi feita para nos agradar, meus irmãos, mas ela foi feita para nos moldar, para que haja uma verdadeira mudança em nossa vida, para que haja uma verdadeira solução. Indo para o versículo 6 e 7, meus irmãos, vai nos dizer assim, estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. E Jesus lhe disse, enchei de água as talhas, e eles encheram completamente. Aqui, meus irmãos, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração que o quanto de fé nós estamos depositando em Jesus. Porque aqui Jesus ele vai falar assim, olha, encha essas talhas. E eu comecei a me imaginar essa situação, Jesus fala, enche essa talha, e eu começava a encher, e eu falava assim, Jesus, aqui tá bom, porque se eu encher mais vai transbordar, vai cair a água. Mas não, meus irmãos, João é específico em dizer que eles a encheram totalmente.
Porque se a gente for pegar um exemplo desse copo e o copo tiver metade de água, os pessimistas vão dizer assim, não, está um pouco vazio esse copo. Mas para os otimistas vão dizer assim, não, esse copo está meio cheio. Então, às vezes, a questão de encher talvez seja um pouco relativo para cada pessoa. Mas Jesus diz, enche essas talhas, e eles a encheram totalmente. E o que eu entendo com eles encheram totalmente é que eles, meus irmãos, depositaram totalmente a sua fé em Jesus. Eles não sabiam o que iria acontecer depois, mas quando Jesus disse enche, eles a encheram totalmente. Eu comecei a pensar nisso, qual será a fé que eu estou depositando em Jesus? Quando Jesus diz, quando Ele profetiza e fala na minha vida que talvez isso vai acontecer, será que eu estou crendo totalmente? Será que quando nós iremos orar por outras pessoas e as pessoas falam assim, ô irmão, você crê na sua bênção, você crê que pode haver uma mudança na sua vida, que essa situação pode mudar? Às vezes a pessoa fala tão tímida, irmão, eu creio que pode acontecer, mas fica com aquele medo, fica com aquela angústia dentro de si. Mas não, meus irmãos, nós temos que confiar totalmente, depositar toda a nossa fé em Jesus. Nós temos que depositar toda a nossa vida em Jesus, sabendo que Ele pode resolver a nossa situação. Eles, meus irmãos, encheram totalmente. Jesus só disse, enche. E eles não encheram faltando um palmo, eles não encheram faltando 2 palmos, não. Eles a encheram totalmente. E eu entendo isso, meus irmãos, que nós devemos nos encher totalmente do Senhor, depositar toda a nossa fé no Senhor. Independente de qual seja a sua ordem, nós devemos nos depositar totalmente ao Senhor. Nós devemos nos encher totalmente ao Senhor, obedecer a sua ordem e fazer, meus irmãos, o melhor. Jesus, Ele deu apenas uma ordem aqui, nessa primeira fala dele, encha, e eles encheram totalmente, ou seja, eles deram o melhor. Eles não encheram até metade, não encheram faltando 20%, não, eles a encheram totalmente. É isso que nós temos que ter para nós, se entregar totalmente ao Senhor. Se o Senhor nos deu uma ordem para fazer, nós temos que fazer com excelência, nós temos que fazer dando o nosso melhor, entregando o nosso melhor. Versos 8 e 9, meus irmãos, vai nos dizer assim, então ele lhe determinou, tirai agora e levai ao mestre de sala. Eles o fizeram. Versículo 9, tendo o mestre de sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam, que os serventes haviam tirado a água, chamou o noivo. Aqui, meus irmãos, a Bíblia, ela não nos relata quando é que aconteceu essa transformação do vinho, porque Jesus simplesmente diz, coloquem a água dentro das talhas, e depois, logo em seguida, Jesus fala, agora tira e leva para o mestre de sala. Então, meus irmãos, foi algo muito rápido. Jesus aqui ele dá 3 ordenanças. Primeiro, você coloque água dentro das talhas. Segundo, tira. E terceiro, leve ao mestre de sala. Algo que eu comecei a entender nesse texto, meus irmãos, é que Deus ele começa a nos tratar no processo da nossa vida. Porque nós vemos aqui, meus irmãos, que a ordem foi, coloca a água, tira e manda para o mestre de sala. E quando o mestre de sala provou, ele ficou meio em dúvida de onde que viera esse vinho. Mas ele sabia que os serventes eles tinham pegado água e colocado nas talhas. E algo que eu comecei a entender nesse texto, meus irmãos, é que Deus vai nos tratar no meio da jornada. É no meio do propósito que Deus começa a tratar a nossa alma. Eu comecei a ver na Bíblia momentos em que Deus trata a alma das pessoas no momento do processo. Não é no começo, não é no fim. Deus trata e Deus começa a nos moldar no meio do processo. Eu comecei a lembrar lá em Gênesis, quando José do Egito, ele foi vendido pelos seus irmãos. Ele não foi tratado por Deus quando ele foi vendido e também não foi tratado quando ele foi eleito o governador ali do Egito. Não, ele foi tratado no processo. Quando depois de ser acusado pela mulher de Potifar, ele é preso e depois ele interpreta o sonho do padeiro e do copeiro. E a gente vai ver que depois de interpretar esse sonho, o padeiro morre e o copeiro ele volta à sua ativa de trabalho e José fala assim, olha, quando você for falar com o faraó, lembra-te de mim. Meus irmãos, se passam 2 anos e é nesse processo que Deus começa a tratar a vida de José, porque José ele poderia questionar Deus, ele poderia começar a falar baboseira, começar a falar heresia, mas não, meus irmãos, ele permaneceu fiel, porque depois de 2 anos, quando o copeiro se lembra de José, ele assim se permanece fiel, ele interpreta o sonho de faraó, aí sim Deus o honra. Então, meus irmãos, não foi no começo, não foi no fim, foi durante, quando ele estava preso, quando ele estava passando um momento ruim da sua vida, que Deus começou a tratar em seu coração, e mesmo assim ele permaneceu fiel. É no meio do propósito que Deus trata a nossa alma. Deus não tratou, meus irmãos, na vida de Pedro, ali com Jesus, durante o início de seu ministério, nem no fim do seu ministério, foi no processo.
Aos poucos, Pedro, que ele sempre se colocava à disposição para falar e tomava frente das situações, foi ali que Jesus começava a tratar no coração de Pedro. Porque o mesmo Pedro que falou, tu és o Cristo, Filho de Deus, logo depois, quando Jesus falou que o Filho do Homem devia de padecer, Pedro fala assim, não, o Senhor não pode morrer, né? Falando em minhas palavras, não, o Senhor não pode morrer, não, eu estarei com o Senhor. Jesus fala assim, afasta-se de mim, Satanás. Então, um momento antes, a gente vê que ele declara, não, tu és o Cristo, Filho de Deus. Mas um momento depois a gente vê que Jesus está repreendendo, fala assim, afaste de mim, Satanás, porque você não fala as coisas do alto, não, né? Você está falando uma baboseira, Pedro, falando em minhas palavras. Então, meus irmãos, eu entendo que é no processo que Deus começa a tratar as pessoas. E entre a promessa e o cumprimento, meus irmãos, tem um processo. E é esse processo que Deus vai nos trabalhar. É esse processo que Deus vai começar a tratar a nossa alma. É uma longa jornada, meus irmãos, porque do início da promessa até o fim, até o cumprimento, é uma longa jornada. Muitas das vezes uma jornada que a gente não quer passar. Mas se nós não passarmos, nós não amadurecemos. Se nós não passarmos, nós não temos maturidade na fé. Então é preciso, meus irmãos, que nós passemos por tempestades, é preciso que nós passemos por deserto, para que a nossa alma seja tratada, que a gente saiba que nós dependemos totalmente do Senhor. Os versículos, meus irmãos, 9 e 10 vai dizer assim, tendo o mestre de sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabia que os serventes haviam tirado a água, chamou o noivo e lhes disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardas o bom vinho até agora. Meus irmãos, o mestre de cerimônia era aquele que comandava a festa. Ele que iniciava a festa, né? Assim como a gente vê hoje nos casamentos, a pessoa que diz, pode entrar, né, o noivo e a sua mãe, pode entrar os padrinhos, pode entrar a noiva e tudo mais. Naquela época era assim também. Então, o mestre de cerimônia ali, ele comandava, ele direcionava a festa. E ele soube que o vinho acabou, aconteceu toda aquela história. E depois, quando os serventes eles trazem o vinho até o mestre de cerimônia, né, ele ainda em dúvida como é que tudo isso havia acontecido, ele chama o noivo e diz que, né, muitos servem o bom vinho primeiro, servem o bom vinho primeiro e depois, quando está todo mundo já meio doido das ideias, eles trazem um vinho inferior para que a festa continue. Mas não foi assim nesse caso. E a gente vê, meus irmãos, que se essa história tomasse um outro rumo, o mestre de cerimônia ia falar assim, olha, o vinho acabou e nós encerraremos essa festa. Então pensa na vergonha dos noivos em que eles passassem por uma situação em que a festa acabaria. Até porque a gente sabe que o vinho, ele trazia alegria para as pessoas naquela época. O vinho era uma das coisas mais importantes da festa. E quando o vinho acabava, meus irmãos, a alegria acabava, a festa acabava, os noivos e toda a família ficavam com vergonha. E imagina um povo saindo daquela festa dizendo, não, acabou o vinho. E aquilo ia virar uma notícia e por toda a cidade, toda a região iria saber da vergonha que os noivos passavam. Mas não, essa história foi diferente. E por que essa história foi diferente? Porque havia alguém diferente naquela festa. Havia alguém, meus irmãos, totalmente diferente de outras pessoas naquela festa. E isso tornou a festa a tomar um outro rumo diferente. Então a gente vê, meus irmãos, que quando Jesus ele se faz presente, as coisas são diferentes. Eu comecei a imaginar, meus irmãos, né, as festas que nós vivemos hoje, principalmente de criança, que festa de criança é uma das festas mais felizes, porque a gente vê que tem música alta e tem um grupinho naquele lado falando bastante alto, né, mais que a música, e tem outro grupinho do outro lado também falando alto e brincando. A gente vê as crianças correndo para um lado e para o outro, né, sem se preocupar com a vida e também gritando alto, falando alto. A gente vê todo mundo ali numa harmonia, mas, meus irmãos, a festa pode ser maravilhosa, mas se Jesus não se fizer presente, meus irmãos, essa alegria é em vão. E assim também, meus irmãos, é aqui na nossa igreja. Se Jesus ele não for o centro, se Jesus não for o principal da festa, a nossa adoração aqui é em vão. Se nós fazemos tudo isso, nos reunimos toda quarta e domingo, alguns sábados, alguns domingos de manhã, se nós não colocarmos Jesus como prioridade, meus irmãos, essa nossa alegria será vã. Se nós não colocássemos Jesus como prioridade no dia do batismo, todo aquele dia maravilhoso de sol, de confraternização e comunhão, seria à toa, meus irmãos, seria mais um dia banal, seria mais um dia comum. Mas não, meus irmãos, quando nós colocamos Jesus em primeiro lugar, se faz diferente, nós vemos vidas sendo renovadas, nós vemos vidas sendo transformadas, perdão de pecados, a gente vê, meus irmãos, pessoas se reconciliando com outras, é isso que Jesus faz quando Ele está no ambiente.
A alegria, meus irmãos, poderia ter acabado, mas Jesus estando naquela festa, a história mudou. Havia alegria. O dono, meus irmãos, da alegria, aquele que é a nossa alegria, estava lá. A verdadeira alegria, meus irmãos, tem que estar na nossa vida. A verdadeira alegria tem que estar em nossas casas, tem que estar principalmente, meus irmãos, em nossa vida. E indo para o versículo 11, vai nos dizer assim: com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então aqui a gente vê, meus irmãos, o primeiro milagre do ministério de Jesus retratado aqui nesse casamento. Pedro, ele faz questão de dizer que esse foi o primeiro sinal de Jesus, que esse foi o primeiro milagre. E a gente vê que não só todos ali dentro daquela festa, mas os seus discípulos creram nele. Então daqui para frente, Jesus ele iniciaria uma série de milagres, uma série de sinais, apontando para aquilo que aconteceria lá na frente, cumprindo profecias que foi profetizada antes pelos profetas. E a gente vê aqui, meus irmãos, que João é maravilhoso em dizer que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus ele tem poder. E sobre isso, já indo para a conclusão, eu queria trazer 3 tópicos para cada um de nós essa noite. O primeiro tópico, meus irmãos, é: convide Jesus a estar presente. Porque, meus irmãos, não adianta nos reunirmos no nome de Jesus, se nós não deixamos Jesus agir em nosso meio. Não adianta nós declararmos o nome de Jesus aqui dentro da igreja, se nós não deixamos com que Ele age em nosso meio. E por que eu falo isso? Porque muitas das vezes, meus irmãos, nós declaramos o nome de Jesus, nós cantamos o seu nome, mas muitas das vezes nós fazemos isso em vão, muitas das vezes nós fazemos isso vazios por dentro. E por que nós temos que convidar a Jesus a estar presente? Ele não é onipotente, Ele não está presente em todos os lugares, o Espírito Santo não mora dentro de nós. É a mesma coisa que falar: Deus te acompanha, mas como assim, né? Deus me acompanha? É meio irônico, porque Deus é onipresente e está conosco em todos os lugares. Falar que Deus te acompanha, parece que Deus não está nos acompanhando. Não, meus irmãos, nós temos que pedir para que Jesus se faça presente no meio de nós. Porque eu entendo, meus irmãos, eu tenho certeza que todos aqui também entendem, que Deus não é um Deus narcisista. Deus não é um Deus que chega chutando a porta, que chega de qualquer jeito e fala: vai ser assim, assim, assim. Não. Deus, meus irmãos, Deus é um Deus amoroso, um Deus bondoso e compassivo. Ele chega, Ele bate na porta e fala: meu filho, eu posso entrar? Meu filho, o que está acontecendo? Será que nós podemos ter uma conversa? Deus, Ele não chega chegando, meus irmãos, não. Deus é um Deus paciente. Deus é um Deus que Ele chega com calma, Ele chega perguntando. Deus é um Deus, meus irmãos, que tem paciência. Então, independente da sua dificuldade, Deus não vai chegar falando de seus pecados, te acusando, não. Ele não fez isso com Moisés. Moisés, meus irmãos, quando ele ainda estava no Egito, ele matou um egípcio, que estava maltratando um hebreu. E, meus irmãos, depois disso, ele mata esse egípcio, ele esconde o corpo dele na areia e não fala para ninguém, e ele vive a vida normalmente. E depois disso, no outro dia, havia 2 hebreus brigando e eles começam a discutir. E chega Moisés para tentar separar essa briga, né, como uma boa pessoa. E um dos hebreus vai dizer assim para ele: como assim, você vai... quem é você? Você é juiz sobre nós? Que é você mesmo que matou ontem uma pessoa. E a partir daquele momento Moisés, ele começa a ter um temor dentro de si, e ele foge, e ali começa a história de Moisés. Ele encontra ali o seu sogro, né, ele ajuda a sua futura esposa a ser salva ali naquele momento. Depois tem toda aquela história de 40 anos ali, e ele se encontra com a sarça ardente. Ele vai ver o que é, ele tem um encontro com Deus. E Deus, meus irmãos, quando se encontra com Moisés, ele não começa a acusar Moisés: Moisés, eu vi que você fez, você é um matador, você é um mentiroso, né? Você é um homicida, você é tudo, Moisés. Não, Deus não fez isso. Deus fez: olha, presta atenção, Moisés, tira a sandália dos seus pés, aquele lugar que você pisa santo é. E a partir daquele momento Moisés começa a ser tratado pelo Senhor. Moisés se torna um libertador do povo ali do Egito. Então é assim que acontece nas nossas vidas. Deus, meus irmãos, quando nós chegamos a Ele, Ele não começa a nos acusar, não. Meus irmãos, os nossos pecados já foram perdoados. Ele não lembra mais dos nossos pecados, porque daqui para frente é uma nova criatura, é um novo homem, uma nova mulher, uma nova história começa a acontecer daqui para frente. Então, meus irmãos, nós vemos que Jesus, Ele não chega chegando, não. Ele chega na calmaria, Ele chega e fala assim: você quer ter uma vida nova? Você quer entrar em novos ambientes? Você quer ser transformado? Então tira a sandália dos seus pés, ora por mim, né? Então a gente começa a ver, meus irmãos, que Jesus, Ele não é alguém narcisista, não. Ele respeita, vamos se dizer assim para nós entendermos, Ele respeita esse nosso quadrado, esse nosso íntimo, meus irmãos.
Então a gente vê, meus irmãos, que nós temos que convidar Ele. Deus não invade o nosso íntimo, não. Nós, meus irmãos, que temos que dar acesso a Ele. Quando nós não damos acesso ao Senhor, meus irmãos, quando nós não damos essa liberdade do Senhor agir em nossa vida, quem começa a agir é Satanás. E Satanás começa a tomar conta da nossa vida e a gente se perde. Mas não, quando nós falamos assim, não, eu entrego a minha vida ao Senhor, Ele começa a tomar conta da nossa vida, meus irmãos. Então, Jesus, meus irmãos, Ele nunca usou da sua autoridade aqui na terra para humilhar os fariseus, para humilhar as pessoas, não. Meus irmãos, por mais que Jesus foi alguém que falou diretamente para ele, assim como João Batista, que bateu de frente com os fariseus, Jesus nunca usou da sua soberania para humilhar os outros, para humilhar os opositores contra ele e seus discípulos, não. Jesus, ele sempre foi humilde e bondoso. Jesus sempre chegou batendo na porta. O que Jesus dizia quando iria curar alguém? O que queres que eu te faça? Jesus já não chegava curando como alguém que queria fazer tudo de uma vez só, não. Ele fala assim, o que você quer que eu te faça? Quer ser curado? Então Jesus, meus irmãos, ele sempre vai trabalhando aos poucos dentro do nosso coração. E é isso que acontece quando nós deixamos Jesus agir em nossa vida. Ele vai trabalhando aos poucos e ele se faz presente na nossa vida e a gente vai ver que a nossa vida irá mudar. Então, meus irmãos, a primeira coisa que eu aprendo é que nós temos que convidar a Jesus a estar presente na nossa vida. A segunda coisa que eu aprendo, meus irmãos, é que Ele é a nossa verdadeira alegria. Meus irmãos, como eu disse há um tempo atrás, que Jesus aqui nessa festa, sendo Ele uma pessoa diferente, Ele fez a diferença nessa festa, porque essa festa tomaria um rumo totalmente diferente se Jesus não estivesse lá. Mas quando Jesus se faz presente na nossa vida, quando nós convidamos Ele a estar presente na nossa vida, a gente vê que Ele é a nossa verdadeira alegria. A verdadeira alegria, meus irmãos, muitas das vezes, será que ela se encontra dentro de nossa casa? Será que Jesus, que é a nossa verdadeira alegria, se encontra em nossas festas, em nossas comunhões, em família, em amigos? Será que Jesus, que é a nossa verdadeira alegria, se encontra dentro da nossa igreja? E principalmente, Jesus, que é a nossa verdadeira alegria, será que Ele se encontra dentro de nossa vida? Que é aquilo que eu falei no primeiro tópico, nós temos que convidar Ele a estar presente. E Ele estando presente, sendo a nossa alegria, será que Ele está se fazendo presente todos os dias da nossa vida? Em todos os ambientes que nós entramos, será que Ele tem sido aquela pessoa nessa festa que está fazendo a diferença? Isso é para a nossa reflexão. Será que Jesus está fazendo a diferença dentro de nossas vidas, de nossa casa, de nossa igreja? Porque, como eu falei, meus irmãos, se Ele não se fizer presente, a nossa história tomará um rumo diferente e nós não seremos transformados, nós não seremos impactados por aquilo que Ele pode fazer na nossa vida. Então, meus irmãos, independente da situação, independente de qualquer coisa, em ambientes que estamos, Jesus tem que se fazer presente na nossa vida. Jesus, Ele é a nossa verdadeira alegria, tem que se fazer presente em nossas reuniões, tem que se fazer presente em nossas conversas com nossos familiares, com nossos conhecidos, porque se Ele não se fizer presente, meus irmãos, a coisa só vai começar a cair. Jesus, a nossa verdadeira alegria, tem que se encontrar presente em todas as áreas de nossa vida. E a terceira coisa, meus irmãos, que eu aprendo nessa noite, é que Jesus verdadeiramente é Deus. E é isso, e esse é o propósito que João quer trazer durante todo esse seu evangelho. Trazer que Jesus é Filho de Deus, trazer que Jesus é verdadeiramente Deus. E isso, meus irmãos, era uma blasfêmia para os fariseus, para os saduceus, alguém declarar que era Deus. Isso era uma blasfêmia porque só Deus poderia dizer que eu sou, só Deus poderia fazer obras e milagres, mas a gente começa a ver aqui que eles começam a julgar Jesus. Se a gente for ver durante todos os evangelhos, eles começam a falar que Jesus não é o Messias, que Jesus não é isso, não é aquilo, que eles começam a ir contra Jesus, eles querem apedrejar Jesus, e mais para frente eles querem matar Jesus. Mas não, meus irmãos, a gente vai ver aqui nesse evangelho de João, que o propósito dele é mostrar que Ele é Filho de Deus, que Ele é Deus. Então Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou o pão da vida, eu sou a água viva. Então a gente vai ver, meus irmãos, que verdadeiramente Ele é Filho de Deus, que verdadeiramente Jesus é Deus. Por que que a gente vê isso? Porque, meus irmãos, só Deus pode transformar uma matéria em outra. Só Deus poderia transformar a água, que era uma matéria, em outra matéria, que era o vinho. João tinha esse propósito de realmente mostrar quem Jesus era. E realmente, meus irmãos, só o Criador tem o domínio para acalmar a tempestade. Ele tem um domínio sobre a natureza. Então, Ele poderia acalmar a tempestade. Só o Criador, meus irmãos,
tem o domínio físico. Então, só o Criador poderia curar uma doença. Só o Criador, meus irmãos, tem domínio sobre o mundo espiritual. Então, só o Criador, meus irmãos, para enviar anjos, para repreender demônios. Só o Criador, meus irmãos, tem domínio sobre a matéria. E só o Criador, meus irmãos, poderia transformar a água em vinho. Então, a gente vai ver, meus irmãos, durante todo esse evangelho de João, coisas que Deus fez, coisas que Jesus fez ali, transformando a água em vinho, acalmando a tempestade, libertando pessoas endemoniadas. Então a gente vai ver, meus irmãos, que o Criador tem domínio sobre a natureza, sobre o mundo espiritual, sobre o nosso mundo físico, sobre a matéria. Então esse era o propósito de João. Não, ele é o Deus Todo-Poderoso, que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, ou seja, ele estava no princípio, ele estava lá no haja luz, ele estava no haja luminares, haja o homem. Ele estava, meus irmãos, lá em Gênesis 1, 26 e 27, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Jesus estava lá, meus irmãos. Jesus, ele é o princípio. Tudo está em volta de Jesus. De Gênesis e Apocalipse nós vemos que Jesus é o centro de tudo isso. Então, meus irmãos, isso que João quer mostrar, que ele é Deus, que ele tem domínio sobre todas as áreas desse nosso mundo, sobre a natureza, sobre o mundo espiritual, sobre o mundo material, sobre o mundo físico. Então, meus irmãos, ele pode fazer tudo, porque ele é Deus. Só Deus, meus irmãos, pode fazer essas coisas. E já encerrando, eu queria fazer uma oração com os irmãos, para que a gente venha entender e que a gente venha aplicar isso em nossa vida. Deus, será que realmente nós estamos colocando o Senhor como alguém presente em nossas vidas? Será que nessas reuniões que nós temos, será que nessas comunhões que temos com irmãos, com família, será que o Senhor tem sido o centro? Porque Jesus, se o Senhor não tem sido o centro dessa reunião que estamos fazendo hoje ou agora, nada do que fazemos aqui valerá a pena. Nós estamos fazendo isso como algo em vão. Mas não, meus irmãos, Jesus tem que ser presente. Jesus é a nossa verdadeira alegria. E se nós não temos essa verdadeira alegria, vai chegar uma hora que nós começaremos a desanimar, principalmente aqui da igreja, iremos nos desanimar de estar com nossos irmãos reunidos. Será que Jesus tem sido real para nós? Será que ele tem sido a nossa verdadeira alegria? Se os irmãos quiserem ficar de pé, depois eu já passo para o nosso pastor. Pai, nós aprendemos aqui da tua palavra.